E elas não entenderam que Deus já tinha dado a elas. Amém. Glória a Deus. Que Deus já tinha morrido na cruz por elas, por mim, por você. Você acha que vale mais? Um carro melhor, uma casa melhor? Ou pagar os seus pecados e te dar salvação naquela cruz, a preço de sangue, de dor, de sofrimento? Mas nós viemos nos esquecendo disso. Eu ouvi um pastor dizer uma frase que eu achei maravilhosa. Ele fala assim: quanto ao evangelho da prosperidade, eu creio que Deus dá prosperidade? Dá. O que é prosperidade? Ausência de necessidade. Por exemplo, um homem próspero. Homem próspero, aquele homem que está lá na tribo de índio, com 2 peças de roupa, comendo mandioca junto com aqueles índios e fazendo a obra de Deus. Olha que homem próspero. Com certeza. Aquele outro que está em missões lá na Síria, e a gente viu na televisão, você vê na internet, quando eles enfileiraram um monte de cristãos assim, ó, e vieram cortando as cabeças, e o mar ficou cheio de sangue. Deus sente prazer na morte dos seus santos? Você já fez Deus sentir prazer com você? Então olha que homem próspero esse que deu a própria vida, porque diz que cada um desses mártires que foi morrendo na história do Evangelho, o Evangelho foi multiplicando, 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 porque é testemunho. Olha que homem próspero. E tem também aquele homem que Deus, igual um que eu conheci no Espírito Santo, que tinha uma construtora tão grande que ele virou e vários empregados, e ele ajudando a vários a melhorar de vida, a firmar, pregando ali. E um dia chegou para mim e falou: estou entregando tudo para meu filho, porque eu não tenho prazer mais de trabalhar lá. O meu prazer agora é falar de Deus. E Deus me deu, não sei por que Deus me deu tanto dinheiro, mas não é isso que me alegra o meu coração. É difícil. O próprio Jesus disse: Deus sabe que vós necessitais de todas essas coisas. É difícil, a gente fica preocupado com a conta para pagar, né, pastor? A Copasa e a... como é que é? CEMIG? A gente fica preocupado, a gente quer ter as coisas, mas essas coisas vão passar. A eternidade, como diz o pastor Márcio, adoro as frases dele: quando esse sol que a gente está vendo se apagar, a eternidade vai estar apenas começando. Existe uma coisa chamada vida eterna. Quando Deus olha aqui para baixo, Ele não vê mulher, homem, preto, branco, amarelo, vermelho. O índio, né, o oriental. Ele não vê criança, adulto. Ele não vê gordo e magro. Deus, Ele olha e fala: salvo, não salvo, não salvo, não salvo, não salvo, não salvo, salvo, não salvo. Eu estou fazendo esse não salvo, não salvo, não salvo, que diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos, que a porta é estreita e o caminho é tortuoso. Deus queira que seja mais assim: salvo, 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 não salvo. Aí vão ganhar esse não salvo, tá bem. Mas eu estou tentando dar uma base bíblica. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E Deus olha aqui para baixo. Então você pode ser dona de casa, pedreiro, artista de cinema, empresário rico, uma pessoa que está no hospital com uma doença, e não sei por que razão, porque eu não sou Deus, aquela doença não vai ser curada, mas pode estar salvo naquela cama de hospital. Glória a Deus. Tem uma moça da Lagoinha, famosa na Lagoinha, do tempo que eu cheguei aqui, eu acompanhei uns 10 anos, chamada Zilá. Você lembra? Alguém aqui lembra desse nome, Zilá? Não. O filho da Zilá está morando com a gente na casa de convenção, Lucas. O menino deu muito trabalho para ela. A Zilá, ela fez 50 e poucas cirurgias de câncer. Quem acompanhou ela foi o pastor Wagner. Essa mulher nunca murmurou. Ela falava de uma alegria com Deus o tempo inteiro, e ganhando vidas. E eu achei, ela, né, por causa do sofrimento, se apegou, como está a pastora Ludmila, né, com essa alegria, pregando um exemplo. Essa Zilá era assim. E eu pensei, às vezes ela está se apegando. Aí um belo dia,
nós fomos com a van do nosso ministério levar umas coisas para o irmão que tinha mudado para a Bahia. Chegou lá no posto de gasolina, parou a empresa que faz esses transportes sem ser esse oficial da empresa de nome, que faz esses fretes para Bahia, Belo Horizonte, São Paulo, essas coisas. Para e desce uma senhora, e o motorista era o genro dela, e ela era dona da empresa, que tinha alguns ônibus. E ela olhou assim a nossa van e falou assim: ah, é Lagoinha, não é a igreja? Aquela igreja da Lagoinha? Eu falei: é. Ah, nossa, eu tenho uma gratidão tão grande com a pessoa dessa igreja. Eu falei: é, minha irmã, que benção, a dona da empresa, né? Eu falei: nossa, a coroinha aí vai ajudar no mistério. Piada isso, não pensei isso não. Ou pensei, sei lá, já nem lembro. Bom, mas o mais importante, essa senhorinha vira e fala o seguinte: ah, mas eu sofri demais. Uma filha minha que era dependente química, e essa menina via para a rua e morava na rua, e fazia, morando com morador de rua, e aquela coisa horrorosa. Eu com medo dessa menina pegar uma doença, e encontrava ela escornada, com crack, não sei o quê. Uma senhora, uma moça da Lagoinha, uma mulher da Lagoinha, é que pegou a minha filha, levou para morar na casa dela, e ganhou. Hoje minha filha é uma bênção. Essa moça chama Zilar. Aí eu olhei e falei: o quê? A Zilar? A Zilar faleceu, a senhora sabe? Ela tinha, né, lutou muito com o câncer. Ela nem levou em consideração a situação do câncer. Ela restaurou minha filha. Hoje minha filha é mulher de Deus, é mulher casada. Eu encontrava ela na sarjeta, e essa mulher foi a única que deu jeito. Ela estava com câncer, ganhando vida. Então, é muito bom, porque Deus, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele abranda, Ele dá o refrigério. A gente está às vezes tão desesperado, querendo uma cura, um bem material, alguma coisa, e Deus até alivia. Mas não é esse o sentido de nós estarmos aqui. Por isso que 3 em cada um se levantou e foi embora, e não está mais na igreja, porque ele veio buscando a bênção e não o abençoador. Para começar, quando você vê uma pessoa que foi da vida do crime, eu nunca perguntei, mas uma pessoa que tem aí 10 homicídios, que era uma pessoa perversa, má, ruim do coração, que os inimigos morriam na mão deles, você acredita que uma pessoa dessa possa se tornar uma pessoa diferente? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você acredita no seu coração, no seu íntimo? Primeira prova: se você não acredita, eu não estou querendo dizer com isso que você tem que acreditar em mim, na minha restauração, nem na restauração do Sérgio, nem na do Paulo, nem do Alexandre, porque isso aí só Deus sabe. Mas você acredita que Deus possa restaurar, que o Espírito Santo de Deus possa vir morar de uma pessoa, e ela, a partir daquele momento que ela recebe a Jesus, ela sente repulsa da vida que ela tinha no passado, ela sente nojo daquilo que ela no passado. Se ela pudesse voltar, ela faria: eu não queria ser aquela pessoa. E esse é o sentimento que deveria estar no seu coração, ou deve estar no seu coração. Você olha para o seu passado e fala: eu não quero aquela pessoa, porque aqui é só uma representação mais drástica. A mudança de vida é essa: eu não quero ser aquela pessoa que eu era. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E se você não acredita lá no íntimo, é porque você não viu. É uma frase que vai doer um pouquinho mais, mas é bom a gente refletir com Deus. Uma fé racional, como diz Romanos 12, culto racional. Se você não acredita nessa mudança, é porque você não experimentou essa mudança dentro de você. Sabe aquele mineirinho que você fala com ele assim: como é que é esse tal de mar? Aí você fala: rapaz,
É uma lagoa tão grande, que você olhando assim, ó, some, você não vê outra margem. Aí você sobe na montanha mais alta, você olha, você vê mais longe, você não vê outra margem. Aí esse mar é tão grande que você vai andando com o barquinho, vai andando, horas, dias, não chega na outra margem. Aí o menino fala: você está querendo me enganar, isso é uma piada, lógico que todo mundo sabe, mas é uma piada para entender a situação. Aquela pessoa que fala: mas é tão grande assim mesmo? A pessoa que nunca foi ao mar. Mas se você já foi ao mar, tem dúvida de que é assim? Por exemplo, talvez você duvide que o homem foi à lua. Eu fui à lua, então eu posso até duvidar. Na verdade eu não duvido, mas é uma opção minha. Eu não tenho como provar para vocês: eu estava lá porque Mas a pessoa pode não duvidar. Mas imagina aquele Pontes, o nosso ministro lá, que ele foi lá dentro da nave, se é que é verdade, estou falando assim, respeitando quem não acredita, e ele viu lá na janelinha a terra azul lá do espaço, e viu a lua. Tem como ele duvidar que o homem foi lá? Quem experimentou não duvida, só duvida quem não experimentou. O quê? Aquela pessoa, aquela irmãzinha, vizinha, tem jeito, numa falsidade, sei nem quem vai na igreja. E aquele irmão, nunca, aquele é cabeça dura. Deus não faz na vida daquele não, porque ele está enganando todo mundo. A falsidade reina ali. Não acredita na mudança do outro, porque não sentiu mudança em si mesmo. Não sentiu mudança em si mesmo. Porque se você sabe que Deus catou um crente seu que era torto, se você sabe que você era uma pessoa soberba, orgulhosa, egoísta, desejava mal aos outros de vez em quando, e hoje cada vez que você tem um breve pensamento disso, você: nossa Deus, queima, olha aí, olha só Deus como é que eu estou, olha isso que está passando na minha cabeça, Deus, olha que criatura que eu ainda sou, Deus, me transforma. Só o fato de você, o Espírito Santo já te incomodar e você já tentar modificar, já é um sinal de mudança. Mas se você já começa não, mas tem gente que eu acho que é ruim, não, e é bem feito mesmo, porque é ruim, é porque você não experimentou a mudança dentro de você. E a conversão é tão boa, né? O pastor Márcio fala que nós somos santos. Fala assim: quem diz que crente não acredita em santo? Olha o santo aí do seu lado. Glória a Deus, aleluia. E ele fala que essa palavra significa separado. Glória a Deus, é verdade. Separado. O problema é que a separação dói. A separação dói. Sabe por quê? Você pode olhar. Quando eu fui fazer o renovo, eu fui fazer o Moriá e fui fazer o renovo, tinha uma lição lá que eles falavam assim, eles explicavam um menino que dormia no chão e que eles acolheram ele, botaram ele numa casa com uma cama, um colchão quentinho, cobertor. E quando eles iam de noite, o menino estava deitado no chão de novo. E eles falavam: menino, mas deita aqui, você agora tem casa, você está acolhido, você foi adotado. E ele sentia bem deitado no chão. Nós temos a tendência de voltar às coisas que a gente já praticava. A gente tem tendência a criar um Deus que é o nosso Deus fast food, o Deus que vai fazer aquilo que a gente acha certo, tipo: mostra para ele, Deus, fogo nele. Um exemplo só. Ou então: Deus, se o Senhor fizer isso por mim, aí sim eu vou. Nós temos esse costume, é do ser humano. E Paulo, na carta de Gálatas, você pode abrir Gálatas, por favor? A primeira carta, Gálatas, o primeiro versículo. Desculpa, eu coloquei o primeiro aqui, que é só a questão seguinte: existe uma crença de que a Gálatas é a primeira carta de Paulo. Tem uma dúvida, mas o consenso maior de que é a primeira carta que ele escreveu. Se for a primeira,
é o motivo pelo qual ele começou a escrever carta, né? Paulo começou a ver que estava acontecendo algumas coisas, e ele falou assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Estão acontecendo as coisas, deixa eu escrever umas cartas. Ele não estava escrevendo carta antes da primeira, concorda? Antes dele escrever a primeira, ele não estava escrevendo nenhuma. Então essa carta pode ser o motivo pelo qual Paulo começou a escrever. E vamos em Gálatas 6. Paulo diz assim: gente, vocês imaginam, essa carta aqui, eu não tenho certeza, acho que foi em torno de 70 anos depois do nascimento de Jesus, uns 30 anos depois de Cristo ter sido crucificado, ressuscitou, e ali estava tudo muito aquele calor, né? Os apóstolos dando testemunho. Eu andei com ele, o cego que ele curou, enxergando lá, ó, eu era cego, agora eu enxergo tudo. O aleijado estava lá andando no meio deles ainda, porque não tinha morrido, estava muito fresco. E olha o que aconteceu na região da Galácia, que era um povo lá que tinha se convertido. Paulo fala assim para eles. Primeiro Paulo dá testemunho dizendo, né, que ele era apóstolo, eleito pelo próprio Jesus, treinado e instruído pelo próprio Jesus. E depois ele fala assim, olha, no versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão, não tem outro, como que ele quisesse dizer isso, senão não há alguns que vos perturbam em querer perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós os apóstolos, ou mesmo um anjo descer do céu, aqui ó, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. E o que acontece? Nós nos convertemos, nos alegramos com o Senhor, mas logo em seguida nós começamos a inventar coisas, a criar coisas. Isso é normal. Eu até anotei algumas coisas. As pessoas começam a pregar sem conhecimento, sabe, tipo assim: não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Isso não está na Bíblia. Diga com quem andas, eu te direi quem és. As pessoas criam conceitos, colocam suas opiniões na boca de Deus, começam a justificar a vida que levam. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Lembra dessa? Seguem e começam a idolatrar homens. Lembra Paulo falando? Um pensa que é de Cefas, outro de Apolo. Mas um semeou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém, glória a Deus. E as pessoas começam a entrar nisso, começam a praticar cultos estranhos, pessoas que te chamam. Eu conheci uma pessoa na igreja, que uma pessoa que se dizia, era membro de uma igreja, se dizia profeta, e ela disse com essa moça: olha, esse marido que está convosco, eis que te digo, não é o seu marido, porque Deus trará um outro homem que mudará a sua vida. E a gente começa a fazer aquilo que não é de Deus. A gente começa a se apegar a pessoas que dizem: eu orei, fui lá e fiz 8 sextas-feiras, 8 terças-feiras, e Deus me deu um carro novo. Amém, glória a Deus. Mas gente, não pode. Tem que buscar. Aí tem pessoas que pensam assim: o evangelho é simples. Onde está dizendo na Bíblia que o evangelho é simples? Tem gente que me faz umas perguntas, eu falo: calma, deixa que eu vou pesquisar e perguntar para uma meia dúzia de gente que entende bem,
para depois eu responder. A pessoa, mas a Bíblia não está dizendo que, não sei, tá? Em qual versículo? Em qual contexto? E as pessoas começam a fazer um evangelho que não é outro, porque não existe outro. E o que a Bíblia diz sobre isso? A maldição anátema. Sabe qual que é a dica? Creia e siga aquilo que você tem certeza. Eu tenho que perdoar o meu próximo? Tem. Eu tenho que amar o meu próximo? Tem. Eu tenho que orar pelo meu inimigo? Pelo que me persegue? Tem. Eu tenho que me santificar? Tirar as coisas impuras da minha cabeça? Tem. E aí, vai buscando, para você conseguir ter certeza daquilo que você está seguindo. Porque o diabo é tão astuto que faz você vir 10 sextas-feiras para comprar uma Mercedes. Mesmo você não compra, você desiste. Deus, o Senhor é Deus. Deus vai falar: quando é que eu falei que eu ia te dar uma Mercedes? São as coisas que afastam as pessoas da igreja. Agora olha só que interessante, gente, a carta de Paulo, a primeira carta que ele escreveu, ele fala assim: me admira que estejais passando tão depressa. Esse povo viu, olha como é que é perigoso, né? O perigo que a gente tem que prestar atenção na Bíblia é que o perigo não é assim para aquele povo, nem é só para mim. O cara que fala lá na cadeia: Deus, se eu me tirar da cadeia em 30 dias, eu vou seguir o Senhor. Deus não tira ele em 30 dias, ele vai para o diabo. Esse povo aqui conheceu os cegos e os aleijados que Jesus curou. E mesmo assim eles estavam passando por outro evangelho. Quer ver outro exemplo? Imagina que nós fôssemos um povo, 2 milhões de pessoas, sem contar as mulheres. Eram 2 milhões de hebreus que saíram da... E nós estamos indo para um caminho que é uma montanha de um lado, um penhasco do outro, só tem o mar. E o exército, cheio de espada, um exército terrível, mais temido da época, atrás sem nenhuma chance. E um homem chamado Moisés pega o cajado dele e abre. Então, gente, Pai do céu, é esse que é o Deus que a gente segue. Esse homem encosta o cajado no mar e as águas vem como se fosse um vento, eu não sei explicar, e abre, e eles passam em pé seco. Você imagina uma experiência de vida dessa? O exército do Egito, de Faraó, tenta ir atrás, e o mar se fecha e mata todos eles. Dias depois, esse povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro. Dias depois: não, mas isso é aquele povo. Nós aqui da Igreja Batista da Lagoinha, Califórnia, não corremos esse risco. Corremos o risco. Gente, quando a gente fala em salvação, Jesus deixou claro que a salvação é como aquela pérola mais preciosa que a pessoa vende tudo para comprar a pérola. É como o tesouro que a pessoa sabe que está debaixo de uma terra, ela vende tudo, compra aquele tesouro, aquela terra para ter aquele tesouro. Ou seja, a coisa mais importante da nossa vida se chama salvação. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Se uma veiazinha estourar no seu cérebro amanhã, Deus te livre e guarde. Uma veiazinha te der um aneurisma, você cai, não dá tempo de ir levar ao hospital. Se ela inchar, você começa a falar bobagem, leva para o hospital e tenta salvar. Mas se ela estourar e vazar aqui dentro, cai em minutos. Então não dá para brincar, porque essa vida é como, nós somos como erva que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo. E as pessoas estão indo para a igreja buscando coisas tão bobas. Engraçado, olha só como que o diabo é astuto. A gente fala da separação, que é uma separação que dói, né? A separação da vida antiga, a gente quer voltar para aquela vida antiga. O nosso cérebro quer a vida antiga, quer os amigos antigos. Por exemplo, no meu caso, farra, mulherada, sucesso, dar autógrafo, é o que, o meu cérebro está querendo isso de novo.
E o seu cérebro, você sabe o que é que uns é fofoca, uns é gostar de falar da vida alheia e torcer para que dê desgraça, outro é contar vantagem que a sua vida é melhor que a do outro, outro é mostrar dinheiro, posse, poder, mostrar que é mais inteligente. Era o seu vício do passado. O seu cérebro quer voltar para ele, porque é isso, tão depressa, quer voltar e ainda quer justificar que Deus concorda com isso e não concorda. Um dia Deus mostrou para mim uma coisa que eu via muito na igreja evangélica, todo mundo fala Salomão. As pessoas enchem a boca para falar de Salomão, não é, pastor? Salomão foi o homem mais rico, fizeram um cálculo aí, não sei quantos bilhões que ele teria. Olha como que o diabo mexe nessa área. Por isso Jesus falou, mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Não juntar esse tesouro na terra, onde os ladrões escravos e roubam. Ou se serve a Deus ou a Baal. E Jesus sempre falando. Mas nós viemos para cá. E o pastor uma vez falou, eu vi na internet isso, que ele falou assim: quanto ao evangelho da prosperidade, isso aqui não é prosperidade não, tá? Mas muita gente pensa que é, ó. Quando é o evangelho da prosperidade, lembra, quem falou, se prostrado me adorares, tudo te darei, não foi Jesus. Quem falou, se prostrado me adorares, tudo te darei? Satanás. Jesus falou, no mundo tereis aflições, porém sede fortes. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porém sede fortes. Não se atemorize, nem se turbe o vosso coração. Meu reino não é deste mundo. Mas Salomão, aí o crente pega Salomão, né? Salomão, o homem mais rico, como é que Deus honrou? Honrou? Já imaginou o cara ter 500 mulheres fora as concubinas? Já imaginou a problemaiada que esse homem vivia? Não, porque você imagina. Uma falando, você prefere mais a outra, você prefere mais eu, você prefere mais a outra, você prefere mais eu. Uma confusão danada. E a gente sabe que depois ele pegou as éguas de Faraó e do Egito lá, e o pessoal, quer dizer, talvez Salomão não seja tão abençoado quanto a gente pensa. Tem que analisar a história dele com mais calma. Mas vamos tentar entender uma coisa. Salomão era rico. Quem acha que Salomão era rico? Levanta a mão, quem acha que Salomão era rico? Tá. E se eu falar assim, que qualquer um que está aqui é mais rico do que Salomão? Quem acha que qualquer um que está aqui é mais rico que Salomão? Poucos, né? Porque Salomão, pelo amor de Deus, né? Eu não estou falando porque Salomão não conheceu Jesus, e nem porque Salomão não teve o contato com o verdadeiro evangelho, o evangelho da boa nova, da salvação, não, da graça. Ele estava na época da lei, não, estou falando de riqueza. Olha como que o diabo é astuto. Olha como essas coisas são volúveis, são voláteis. Salomão nunca tomou um copo de água com as pedrinhas de gelo batendo assim. Salomão nunca tomou um copo de água geladinha e ainda quebrou o gelinho na boca assim. Nunca. Dor de dente, dor de cabeça, não tinha um comprimido que compra na farmácia, não existia não. Inflamação, uma unha encravada, não tinha um anti-inflamatório não. Arrancar o dente do rei, imagina arrancando o dente do rei. Aí pegou lá os sujos dos dentes, segura o rei, segura, pá. E vem o cara com a faca assim, passando no calor assim, a faca, sem anestesia, porque não existia também. E sangueira, uma erva, e dor de dente doendo noite e dia sem parar, porque não tinha como passar aquela dor de dente. A barba é na faca.
chocolatinho. O mendigo aqui hoje tem um problema na cabeça, vai no SUS, faz cirurgia no cérebro, quem duvida? Faz cirurgia, abre. Salomão não tinha celular, televisão. Mendigo tem celular. Eu sei que a gente lida com eles. Salomão era o seguinte: vou visitar fulano, vem aquela comitiva e viajava 3 meses para chegar no lugar para visitar alguém. Perigo de ser atacado, as montanhas vinha alguém já com flechada, com pedrada, com sei lá o que. Era uma vida terrível. Você catar hoje um morador de rua aqui, que vai no SUS, que vai lá no sopão da rua, que toma um remédio, você catar ele, pô, assim, lá no lugar do Salomão. Aí no primeiro dia, está lá, né, sentado, qualquer um de nós aqui, no trono de Salomão, e todo mundo, oh, majestoso rei, aí você, não, eu sou o majestoso rei. Uma semana depois, você me tira desse trem aqui, essa porcaria dessa vida, que é só carne de caça com sal e vinho quente, carne de caça com sal e vinho quente, fruta só na época, dor, nenhum remédio, médico nenhum, e a gente fica, Deus vai me fazer igual Salomão. Deus te livre. Só se for mandando você para aqueles países lá na África que está em guerra, você vai ficar igual Salomão.